Deixa eu pegar aqui tudo que foi destaque hoje. Vereador no Rio de Janeiro, doutor Jairinho, foi preso hoje de manhã, acusado de assassinar o menino Henri Borel, de 4 anos. A mãe de Henri, Monique Medeiros, também foi presa. A Polícia Civil do Rio de Janeiro apurou que Henri era rotineiramente espancado pelo vereador e que a mãe tinha conhecimento da violência sofrida pelo filho. Henri morreu exatamente há um mês. Ele morava com a mãe e com o doutor Jairinho num apartamento na Barra da Tijuca. Imagens de câmera de segurança mostram a criança chegando ao condomínio no dia 8 de março, depois de passar o final de semana com o pai. Na madrugada, doutor Jairinho e a mãe levaram Henri ao hospital, já morto, dizendo que ele tinha caído da cama. Os legistas constataram ruptura de órgãos e hemorragia interna. Logo após a morte de Henri, doutor Jairinho foi eleito para a Comissão de Ética da Câmara dos Vereadores. E hoje ele foi sumariamente expulso do Partido Solidariedade. Vamos para o próximo assunto? Em Brasília, 4 militantes foram presos durante mais uma ação da Polícia Militar para retirar famílias da ocupação CCBB. Os policiais agiram de forma violenta, destruíram a escolinha do Cerrado que funcionava ali no local. Vamos dar uma olhada nesse vídeo. Vou machucar o pessoal. Tentativa de homicídio caso machuque alguém. Tentativa de homicídio agora na escolinha do Cerrado. Presos, os militantes fizeram uma transmissão ao vivo dentro da viatura, denunciando violência e ameaças que estavam sofrendo. Dá uma olhada. Pessoal, nós estamos agora na viatura, sendo conduzidos provavelmente para a DPE. Nós estamos aqui, eu, Caio e Pedro. A Erika não está nessa mesma viatura. Eu sofri muita ameaça. Uma vaquinha virtual arrecadou dinheiro para pagar a fiança dos jovens que foram libertados no início da noite de ontem. Aqui está o povo sem medo de lutar. Pandemia aqui no Brasil. Por falta de matéria-prima, o Instituto Butantan paralisou a produção da Coronavac. O insumo que estava previsto para chegar da China hoje só deve desembarcar no Brasil na semana que vem. Pesquisadores identificaram 18 novas mutações do novo coronavírus. Cientistas da Universidade Federal de Minas Gerais que fizeram essa pesquisa acreditam se tratar de uma nova cepa surgida aqui no Brasil. O Supremo Tribunal Federal retomou hoje a sessão que vai definir se templos e igrejas vão poder funcionar agora durante a pandemia. Na sessão de ontem, apenas o relator do caso proferiu o seu voto, que foi o ministro Gilmar Mendes. Ele votou contra a abertura dos serviços religiosos. Quem vota nesse momento, a gente acompanha imagens ao vivo, é o ministro Cássio Nunes Marques. A gente consegue ouvir um pouquinho? Vamos ouvir um pouquinho, a gente já volta. O Brasil recebeu colonização não só dos portugueses, majoritariamente católicos, mas também dos africanos, que cultuavam a religião de seus ancestrais. Posteriormente, recebemos imigrantes dos mais diferentes países e religiões, europeus, como alemães e italianos, bem como árabes, judeus, asiáticos e tantos outros. E essa sociedade plural votará a favor da abertura de templos religiosos, igrejas, nesse momento da pandemia. Lembrando que esse é um momento mais terrível da pandemia, com os piores números desde o início ali em março do ano passado. A gente vive agora esse pior momento da pandemia do novo coronavírus aqui no Brasil. O Uruguai, país vizinho aqui do Brasil, anunciou prorrogação de medidas restritivas para combater o avanço da Covid-19 no país. Vamos ver. As aulas vão continuar de maneira remota até pelo menos 3 de maio. Espetáculos vão permanecer suspensos e as repartições públicas, exceto as essenciais, fechadas, assim como academias e free shops na fronteira. Festas e eventos sociais também não estão permitidos.
O presidente uruguaio pediu por uma redução da mobilidade, mas evitou medidas como toques de recolher e apelou à chamada liberdade responsável dos cidadãos. Alguns especialistas pedem restrições mais severas com o temor de um colapso do sistema de saúde. De acordo com a Sociedade Uruguaia de Medicina Intensiva, há uma ocupação total de 76% dos leitos de UTI, 48% deles com doentes com Covid-19. Vamos chamar Paulo Donizete, editor-chefe da Rede Brasil Atual, para conversar com a gente agora. Oi, Paulo, tudo bem por aí? Como você está? Oi, Thalita, tudo bem? Na medida do possível, a gente vai ficando sob controle aqui. A gente segue resistindo, né, Paulo? Paulo, eu queria falar com você sobre esse julgamento ali no STF, a gente viu agora ao vivo. E assim, Cássio Nunes, a gente já esperava esse voto dele, favorável à abertura dos cultos e missas. A gente sabe quem está por trás, inclusive, agora, de decisões tomadas pelo Cássio Nunes Marques. A gente sabe que ele é orientado por Bolsonaro, que o indicou, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal. Mas eu queria saber de você se a gente consegue, de alguma forma, prever essa decisão, qual será o julgamento ali, o resultado final desse julgamento no STF. O STF que, inclusive, tem, de alguma forma, tentado controlar o negacionismo de Bolsonaro, né? Inclusive com decisões mais sensatas do ponto de vista da ciência. Como você imagina que se dará esse julgamento no Supremo Tribunal Federal? Eu acho que a manifestação de voto do ministro Gilmar Mendes ontem, antes de o julgamento ser suspenso, é um indicador importante de para onde vai esse julgamento, né? Eu acho que a tese do ministro Cássio Nunes Marques não deve prosperar, porque ela realmente afronta a Constituição, afronta o Estado laico, afronta os esforços, né, da comunidade brasileira e internacional para conter a pandemia, né? Então, é lamentável, inclusive, que o STF esteja ocupado, da semana passada até agora, com uma tese tão absurda. Se ontem o advogado-geral da União citou a Bíblia para defender a causa da Associação de Evangélicos, é impressionante que nenhuma vez tenha citado a Constituição, né, que prevê, primeiramente, um Estado laico, em que as opções religiosas não podem, não devem nortear decisões políticas. Muito menos decisões políticas devem restringir ou reprimir ou cercear opção religiosa. Cada um no seu lugar, no seu quadrado, né, como diz a poesia. Agora, um dos trechos da Bíblia citados pelo advogado-geral da União diz respeito à tese cristã, né, citada pelo profeta Mateus, se não me engano, em que ele diz que onde houver 2 ou 3 pessoas reunidas em torno de Jesus, ali estará formado um templo. Ou seja, se uma família é religiosa, católica, evangélica, seja lá qual a sua escolha, e ela pode se reunir com suas pessoas mais queridas, de preferência que moram na mesma casa, para fazer uma oração, Jesus vai estar com elas, não precisa ir até o templo. Então essa é dos capítulos de maior hipocrisia que a gente está assistindo desde o início da pandemia, e no momento em que a pandemia está matando como nunca. Sim. Nossos especialistas que comentam sempre aqui com a gente têm citado, né, que com maior respeito à fé de cada um, mas esse é um vírus do encontro. Você não pode se encontrar com ninguém fora ali do círculo mais íntimo que você tenha, porque é isso. Não só você pode se contaminar, como, claro, você pode espalhar esse vírus para as pessoas queridas da sua família. Então, é o vírus do encontro e, nesse momento, tudo que a gente não pode fazer é se encontrar com pessoas que a gente não conhece. Paulo,
Vamos falar também sobre uma outra reunião que aconteceu ontem entre Bolsonaro e empresários. Bolsonaro, ontem mesmo, já chegou a falar contra o isolamento social. Ele disse o seguinte: não vamos aceitar a política do fique em casa. Mais uma vez, contrariando o que dizem especialistas que alertam sobre a necessidade de, inclusive, um lockdown nacional, não mais por estados ou por regiões no Brasil, mas nacional. E daí, à noite, ele repetiu esse discurso anti-isolamento com 25 empresários. Ele se reuniu com 25 empresários. Ele defendeu os cultos e missas durante agora a pandemia. E os convidados, claro, cobraram agilidade ali na vacinação para poderem retomar negócios, mas aplaudiram essas falas de Bolsonaro, reiteraram o apoio ao presidente Bolsonaro. Isso é o que a gente fica sabendo a partir de quem acompanhou ali de alguma forma essa reunião entre Bolsonaro e o empresariado. Como que você vê essa relação? Thalita, é uma coisa é um sentimento muito semelhante de indignação, muito semelhante ao que a gente viu aí, ao que a gente está vendo no STF agora, né? Se você pegar os empresários de maior projeção, de maior fortuna no país, no momento em que mais de 340 mil pessoas, famílias estão chorando as mortes de seus entes queridos, e no momento em que a comunidade científica apela para que seja decretado de uma maneira organizada, coordenada nacionalmente, um lockdown de 2 ou 3 semanas, para que as pessoas fiquem em casa e parem de se contaminar e parem de espalhar a contaminação e a morte. É muito triste que o empresariado se reúna dessa forma para um jantar com um presidente que está matando o Brasil. O apelido, na verdade, já não é mais um apelido, é uma classificação científica, genocida, nunca foi tão corretamente aplicada como se aplica ao Bolsonaro, porque é uma pessoa que não toma as medidas consideradas necessárias para proteger a vida das pessoas. E no momento de crise política, de decadência política, no momento em que ele está correndo sério risco de ficar fora do segundo turno das eleições de 2022, caso chegue até lá no cargo de presidente, ele procura o apoio de empresários que pensam como ele. Uma coisa são os empresários terem uma mentalidade de século XIX, porque é a mentalidade de século XIX que moveu a reforma trabalhista, que acabou com uma série de direitos a pretexto de criar empregos lá em 2016, 2017, com Temer ainda, e que foi agravada pelo governo Bolsonaro já em 2019. É uma classe empresarial que quer ver a lista de direitos ser exterminada para que eles lucrem mais. Eles não estão interessados em criar mais empregos, não estão mais interessados em criar divisas para o país. Até porque boa parte dessas pessoas que estão nesse jantar ganha dinheiro não com a produção, ganha dinheiro com a especulação, ganha dinheiro com o mercado de capitais, ganha dinheiro com o mercado financeiro. O setor produtivo hoje em dia não faz mais bilionários. Os bilionários hoje são aqueles que desfrutam do predomínio da mentalidade do sistema financeiro nacional e internacional no comando da economia do país. E o comando da economia do país hoje, infelizmente, é essa tragédia que nós temos aí ocupando a presidência da República. Paulo, só para a gente encerrar, vamos puxar um pouquinho esse assunto do Henri Borel, desse menino que foi assassinado pelo vereador doutor Jairinho. Muita gente comentou aqui que é difícil, inclusive, dar essa notícia, falar sobre esse assunto. Eu, desde o começo,
desse caso, eu tenho muita dificuldade de realmente acompanhar. Eu tenho um filhinho da idade do Henry, ver as imagens agora é triste demais. É como disse um dos nossos internautas aqui, não tem como ver tudo isso, não encheu os olhos de lágrimas, sabe? É um caso muito triste. E agora a gente fica sabendo desse passado, inclusive, do doutor Jairinho, que já teve outros casos desse na sua vida. A gente sabe que há um paralelo nesses casos de violência contra a criança. Sempre são pessoas próximas, pessoas que pertencem à família, pessoas que são associadas de alguma forma à família. A maioria dos casos, como o do Henry, acontecem com pessoas próximas. A gente observar isso é importante para fazer, mais uma vez, esse alerta, inclusive, né, Paulo? Então, acho que esse é, lamentavelmente, a mensagem que deve ficar desse episódio, né? Porque a violência contra a mulher, a violência contra a criança, ela é majoritariamente um fenômeno domiciliar, caseiro, né? Então, nós não podemos julgar aqui o vereador, né? Não sabemos, né, exatamente o que aconteceu, não podemos condená-lo por antecipação, mas a sua prisão realmente é uma notícia boa, porque ele vai poder se defender na condição de preso, mas não vai continuar na condição de parlamentar, né? Não vai continuar criando dificuldades para que as coisas sejam investigadas. Sim. Então, ele tem um histórico, né? São muitas denúncias, né, de agressão a mulheres, namoradas, né? São agressão, inclusive, a crianças da idade do Henry, é uma covardia, né? Não dá nem para classificar, né, a conduta de um gesto desse aí, né? Não tem nome para isso. Então, é importante que aconteça essa prisão, é importante que ele se defenda, mas é importante que as pessoas aprendam, vejam com isso daí, que elas não podem permitir que um grau de violência desse porte, né, dessa gravidade, dessa selvageria, se ocorre dentro de uma casa, ela não pode continuar. Ela precisa ser denunciada, ela precisa ser enfrentada, né? Então, espero que essa mensagem aí de alerta sirva para que as pessoas aprendam que uma atividade criminosa, seja ela qual for, quando ela não é enfrentada, quando ela não é posta em xeque, a tendência dessa atividade, dessa ação, desse caráter, desse temperamento, é ele crescer, é ele se agravar. Foi o caso que aconteceu aí com o garoto Henry. Sim. Do Borel. Que tristeza. Paulo, muito obrigada mais uma vez pela participação. A gente volta a se encontrar na próxima semana. Bom final de semana para você, um bom finzinho de semana. Até, um beijo. Para você também, um beijão, Thalita. Um abraço aí pro pessoal, bom trabalho.